Encontrou aí? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Podem assentar. Essa passagem bíblica é muito importante. Ela se encontra em 3 evangelhos. No Evangelho de João, capítulo 6, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, e aqui no capítulo 6 de Marcos. No capítulo 12, cada um deles conta de uma maneira diferente. O João é mais sucinto, Mateus é mais detalhista, inclusive inclui o episódio em que Pedro pede para andar sobre o mar. Então isso você vai encontrar em Mateus capítulo 12, e aqui é muito interessante essa passagem, aqui no contexto de Marcos. Veja, todas elas, em cada um dos episódios paralelos, que você lê, nas outras versões da Bíblia, dos outros evangelhos, você vai encontrar a introdução desse episódio com logo a seguir. É muito curioso, logo a seguir do quê? Porque isso é muito importante. Veja como começa o texto que a gente acabou de ler, logo a seguir, e veja como ele termina. Tem tudo a ver como começa e como termina. Logo a seguir do quê? Da multiplicação de pães e peixes. Sobraram 12 cestos grandes, cheios de pães e peixes, que foram multiplicados a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Veja que logo a seguir de um milagre tremendo como esse. Como é que termina? Eles ficaram totalmente perplexos, versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Está vendo a conexão? Logo a seguir, de um tremendo milagre, eles vão ter medo. Marcos falou hoje sobre isso, a canção falava, cantamos a última canção do coral, trata desse tema, muito interessante. Não compreenderam. Aliás, vai lá para o capítulo 4 de Marcos. No capítulo 4 de Marcos temos a parábola a parábola do semeador, está lá, a parábola do semeador. Eles, discípulos de Jesus, tinham recebido um cuidado especial, uma atenção especial, uma comunicação especial, instruções especiais, revelações especiais. Mas seus olhos ainda não estavam totalmente abertos. No final do capítulo 4 de Marcos, Jesus e os discípulos no barco, um tremendo temporal, e os discípulos se apavoram. Jesus acalma a tempestade. Então, essa não é a primeira ação de Jesus sobre o mar e o vento. Mas os discípulos custam a aprender, eles são mais tardios em compreender as coisas, os seus corações ainda estão um tanto endurecidos, mas não estão endurecidos por conta de uma ação de Deus
que endurece os seus corações? Não. Deus está trabalhando para que os seus corações sejam quebrantados. Mas eles são tardios. Jesus os repreende. Ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Por que duvidastes, ó homens de pequena fé? Jesus está assim. Como é que vocês ainda não compreenderam? Como é que vocês ainda têm medo? Olha quantas graças, quanta ação, quanta mão poderosa de Deus na vida deles, e eles ainda estão acometidos pelo medo, né, e tudo mais. Logo a seguir, agora, outra coisa muito importante, veja só, Jesus fez, voltando lá no versículo 45, que é o início desse episódio aqui, né? Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. São discípulos de Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Essa mensagem é uma mensagem que tem a ver com os discípulos de Jesus. Tem a ver com quem ouve a voz de Jesus e obedece a Jesus. Ainda que estejam não muito firmes na fé. São pessoas que estão seguindo a Jesus, aprendendo de Jesus e seguindo uma orientação de Jesus. Veja, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e os orientou: passem, vão na minha frente, passem adiante, eu encontro vocês do outro lado. Está vendo isso? Estes discípulos estão exatamente obedecendo a Jesus, estão cumprindo um desígnio do Senhor, o mandamento do Senhor. Entraram no barco como Jesus ordenou, estão remando até Betsaida, estão atravessando o mar, cumprindo uma ordem de Jesus. Então você entra no barco porque Jesus ordenou, você rema na direção que Jesus te destinou, e de repente, veja só, à tarde eles estão no meio do mar, de madrugada eles ainda não chegaram lá, reparou isso? Já é de madrugada, entre 3 e 6 da manhã, e eles não tinham chegado do lado de lá. Jesus, quando disse para eles irem para o outro lado, era tarde, era no período da tarde. Eles remaram e ainda à tarde estavam no meio do mar. De madrugada, eles estão num sufoco, porque os ventos eram contrários, remavam contra a maré, e não davam conta de chegar de jeito nenhum do lado de lá. Estão cansados. Então você está obedecendo a Deus, entra no barco, está remando e os ventos são contrários. E aí, como é que fica? Está entendendo? Ventos contrários na missão, ventos contrários na vida de um cristão, ventos, adversidades, oposição, que você fala, mas Deus está nesse caminho aqui? Deus está nessa... Deus, o que está acontecendo na minha vida quando de repente eu sou um discípulo de Jesus, estou obedecendo a Jesus e me deparo com ventos contrários, e eu, com a minha força, com o meu esforço, com tudo que eu tenho, toda a minha tecnologia empregada, eu não consigo ir adiante. Que aflição, que angústia, e às vezes também que confusão mental. Mas por que o Senhor nos colocou nessa situação? Ele que pediu para a gente entrar no barco, Ele que pediu para a gente passar, e cadê Ele agora? A gente não, sabe, a mesma sensação que eles tiveram quando, no capítulo 4, no meio, eles obedeceram a Jesus, entraram no barco com Jesus até, e de repente um temporal, e Jesus está dormindo. Cadê Jesus agora? Botou a gente nessa encrenca. E ele, cadê Jesus? Cadê Jesus? Então, a gente de repente se sente só, né? E se sente um tanto desamparado por Deus, mas calma lá. Olha só, quantas lições a gente pode aprender. Jesus foi orar no monte. Jesus foi para outro lugar. Agora, às vezes a gente se sente sozinho ali, no meio do mar.
e o vento contrário. Você já se sentiu assim, desamparado por Deus? Às vezes você sabe que não foi desamparado, mas às vezes dá uma sensação, uma desconfiança, né? Por que me vejo em tal situação? Aquele, Deus meu, por que me desamparaste? É interessante que Jesus diz aqui o versículo 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Pode ter certeza, ele pode parecer distante, mas ele está te vendo, vendo a sua dificuldade, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. O que é que fez Jesus? Foi ao encontro deles. Qual era a dificuldade dos discípulos? O mar, a correnteza, o vento. O que fez Jesus? Foi ao encontro deles, andando sobre tudo aquilo que incomodava, ameaçava. Jesus anda sobre as nossas adversidades. Jesus passeia sobre tudo aquilo que, todos essas intempéries. E aqui há uma coisa muito interessante. Veja só, e queria passar adiante deles. Na verdade, Jesus foi ao encontro deles, mas propositalmente passou do lado deles, para ser visto, caminhando sobre as águas. Isso nos faz lembra quando Moisés quis ver o Senhor? Quero ver o Senhor. Aí Deus diz, mas ninguém pode me ver como ser humano, na estrutura física, né, do ser humano, não é capaz de aguentar o tranco da visão de Deus, é muito portentosa. Então, eu vou te colocar numa rocha, na fenda de uma rocha, para você ficar protegido, e eu vou passar por você. A minha glória vai passar por você, né? É isso que Jesus está fazendo aqui. Pode ter certeza. Essa é a mesma expressão, já no grego, mas é a mesma. Eu vou passar por você. Você está apavorado? A coisa é difícil, situação é difícil, os ventos são contrários, e tudo aquilo que te ameaça, que parece tão maior que você, de repente, Jesus passa por você, andando sobre tudo aquilo que te é ameaçador, que te é contrário. Ele quer manifestar para você a sua glória, o seu poder. Ele quer que você veja a glória dele, a glória dele. Só que o Isaías, quando Isaías contou, quando ele ficou curado, o Isaías, a primeira coisa que passou na cabeça do Isaías foi: talvez seja um presságio da morte. Foi ou não foi? Ele falou isso. De repente a notícia é boa demais, né? Ou a gente tem mais facilidade como ser humano de acreditar numa má notícia do que numa boa notícia. As más notícias viralizam com muito mais facilidade. Vou dizer uma outra coisa. Até os discípulos de Jesus têm mais facilidade para enxergar fantasma do que para enxergar Jesus na situação. Sabe? Então, de repente, um fantasma, eu vejo um fantasma. É Jesus. Mas a gente está num sufoco tão grande, a gente já está num pessimismo, a gente já está meio, sabe, aquilo se prolonga. Então, de repente, quando a gente vê, em vez de identificar Jesus imediatamente, a gente supõe ser talvez uma coisa ainda mais ameaçadora, ainda mais contrária.
Eu, quando era criança, tinha muito medo de fantasma. Eu já nasci uma criança assombrada. Não sei. Minha mãe perdeu a primeira filha e depois, isso na gravidez, não, no parto, né? Eu acredito que tem alguma coisa a ver. E logo em seguida ela ficou grávida de mim. Na gravidez dela, eu acho que ela tinha muito medo de me perder. E quando eu nasci, muito medo de me perder. Então, esse medo da minha mãe foi comunicado de alguma maneira para mim. Eu enxergava todos os fantasmas que minha mãe tinha de medo, de pavor, de coisa, eu enxergava desde a mais tenra idade. Eu lembro de estar no berço, gente, eu tenho umas memórias muito antigas, de estar no berço, olhando para o armário e desconfiado de alguma coisa que ia sair daquele armário, o que estava por trás do armário, o que estava em cima do armário. Então, eu era uma criança assombrada, pesadelos e medos e pavores, e isso por muito tempo. Eu lembro que já estava na adolescência, 12 anos para 13, eu dormia de luz acesa. Pelo menos a luz da cozinha tinha que ficar acesa. Eu sou o irmão mais velho, e meus irmãos, o Silvio, o Celso, dormiam no mesmo quarto. Ei, apaga essa luz aí, seu bestão. O bestão era eu. E meus irmãos mais novos, quem que vai conseguir dormir com essa luz acesa aí? E o meu medo pavoroso das coisas e de tudo mais, e de fantasma. Aí chegou o pastor Douglas, que foi pastor dessa igreja aqui, e que era meu pastor naquela época. Ele chegou e foi fazer uma visita para mim. Minha mãe contou que eu tinha muito medo, que eu não dormia direito, que eu já tinha insônia. Ah, uma criança perturbada. Era alegre assim no dia a dia, mas tinha meus fantasmas, meu mundo povoado de monstros e de perigos e de tudo mais. Eu era tão maluco assim que eu achava que meu tio, que tinha síndrome de Down, era talvez um ET disfarçado naquele personagem. Gente, eu não vou falar tanto dos meus problemas aqui, não. Chega. Mas eu não era assim. Eu navegava, eu escorregava na manhã. Eu era complicado. Aí o pastor Douglas chegou para mim e falou: mas você não crê em Deus? Eu falei: eu creio. Então, o Deus que você crê é todo poderoso? Eu falei: claro. Ele é bom? Certamente. Ele é maior do que o diabo? Claro que sim. Então, em quem você está confiando mais? Em Deus ou no diabo? Eu confio mais em Deus, mas, bom, eu sempre acho que o diabo está mais perto de mim, né? É um negócio doido. Olha, e ele me fez enxergar que eu estava com os meus olhos mais na ação do maligno do que na ação de Deus. Eu tinha um discernimento exagerado, eu não diria discernimento, né? Eu tinha desenvolvido uma percepção do mal, do mundo povoado pelos demônios, tão aguçada, e não tinha desenvolvido uma boa percepção do grande, soberano, bondoso, amoroso, provedor, cuidador, Senhor. Eu tinha uma certa desconfiança do cuidado de Deus. Eu diria uma baita desconfiança do cuidado de Deus. O quanto é que a gente crê em Deus? Olha, o coração endurecido dos apóstolos, ora o meu coração endurecido. Vem um temporal e o apavoramento. O vento contrário, o apavoramento. Notícias ruins, o apavoramento. Então Deus não cuida de mim? Eu não posso confiar nele? E por aí vai. Então, enxergamos fantasmas. Gritamos. Ficamos apavorados. E é Jesus. Os discípulos acreditavam em fantasmas, hein? Isso não significa que fantasmas existem. Também não significa que não existam. Significa que eles são provavelmente muito supersticiosos ainda.
tinham visto tantos milagres, mas botavam mais fé em fantasma do que em Jesus. Acreditavam que Jesus tinha direcionado a eles naquela direção e os abandonaria. Mas Jesus não os abandonou, Jesus se manifestou a eles e eles estavam apavorados. Mas olha a paciência de Deus, a paciência de Jesus conosco. Isso é maravilhoso. Jesus diz para ele: você está apavorado? Quais são os fantasmas que você enfrenta hoje? Quais são os fantasmas da sua vida? Quais são as assombrações, os temores, as ameaças? O que é que te assombra? O que é que te inquieta? O que é que te apavora? O que é que te angustia? O que é que te traz aflição, ansiedade? A palavra de Jesus para seus discípulos, para seus seguidores, ainda criancinhas em Cristo, ainda apavorados, ainda tendo muito a aprender e a crescer e amadurecer, mas tenha o cuidado e a provisão de Deus. A palavra de Jesus é esta: coragem, coragem, sou eu. Gente, eu sou. Moisés perguntou: qual é o teu nome? Eu sou, foi a resposta de Deus. Eu sou. Eu sou sobre o temporal, eu sou sobre o mar, eu sou sobre o vento. Eu sou, e isto basta. Eu sou. Gente, que revelação! Sou eu. Que isso acalme o seu coração. Coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Sou eu. Eu não te abandonei, eu estou aqui. Sou eu que estou aqui do teu lado. Sou eu que estou com você, pastor Isaías. Sou eu que estou com vocês. Cada um de nós, nas nossas aflições, na nossa angústia. Não tenham medo, sou eu maior que tudo e que todos. E ele entrou, subiu no barco para estar com a gente. Que alívio, hein? Subiu no barco e o vento cessou, meus irmãos. O vento cessou. Ele está subindo no barco, ele está trazendo para você conforto, coragem, ânimo, não tenha medo. Vai passar. O temporal vai passar. Essa experiência vai ser positiva no final das contas. Você vai ver Jesus andando sobre as águas. Você vai experimentar o seu cuidado, a sua provisão. Você vai poder ter paz. Você vai ficar perplexo. Pastor Isaías ficou perplexo. Ei, o que está acontecendo, né? Que estranho. O que é isso? O que está acontecendo? Você fica perplexo. Sou eu. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Ele está aí, no barco da sua existência, da sua vida. E se você ainda não compreendeu, ainda tem coração duro como os discípulos, saiba que Ele está trabalhando para quebrar a dureza do seu coração. Eu fico feliz que o Cícero está visitando a gente, depois de 50 anos só de ausência, né, Cícero? Pouca coisa, né? Bom ter você aqui. Ele é o esposo da Miriam. Miriam teve no domingo passado, acho que alguns domingos também, e na reunião de quinta-feira com as mulheres. Não é bom ficar longe dele, não. Mas ele te busca. Ele busca cada um de nós. Ele nos ama, nos quer bem. Ele vem para fazer um rebuliço, para mudar a nossa mentalidade, a nossa visão das coisas, para a gente parar de enxergar fantasma e começar a enxergar o Senhor,
começar a enxergar o Senhor, começar a enxergar a glória do Senhor na nossa vida. Amém e amém. Marcos, vamos louvar ao Senhor? Pode ser aquela canção, a última canção, que eu acho que cabe muito bem, né? Ela cabe muito bem. Vamos para ela. O Ministério de Louvor pode vir à frente. Convido você a colocar-se em pé. E a gente vai louvar a Deus com uma canção, enquanto eu convido você a vir à frente, né? Jesus está entrando no barco, Ele vai ao seu encontro, mas você vem ao encontro dEle também. Dê as boas-vindas. Está precisando de oração? Está precisando de restauração? Está precisando dessa iluminação dos olhos, do coração, vem aqui, quero orar por você. Está precisando de cura, de bênção? É o momento da gente se aproximar. Esse é o barco da nossa vida. Eu convido você, vem receber oração, vem receber o toque do Senhor. Ele passa por você para manifestar a sua glória. Ele estende a sua mão. Aleluia. Levanta as suas mãos para aquele que anda sobre o mar, Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, sobre tudo e todos é o Senhor. Não há o que possa de fato nos ameaçar. Amém. Que bom que o Senhor venha ao nosso encontro. O Senhor olha a nossa situação, o Senhor não nos abandona, o Senhor entra no nosso barco. O Senhor passa, a sua glória passa por nós, para que a gente possa contemplar quem é sobre tudo e todos. Quem é o Senhor? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que cura todas as nossas enfermidades? Quem conserta a nossa vida? Quem tira os nossos pés de um charco de lodo e bota os nossos pés sobre a rocha e nos firma os passos? Quem é este que perdoa os pecados, cura as feridas? Quem é esse que promove a reconciliação? Quem é este que restaura todas as coisas? Quem é este que firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz? Quem é este, Senhor, cabeça da igreja? Tu és, só em Ti há a vida eterna, único mediador entre Deus e os homens. Te adoramos, ó Senhor, na beleza da Tua santidade, agradecemos o Teu nome e Te agradecemos pela provisão, pelo cuidado, pelo Teu Espírito, porque não é só palavra de um pregador, não é só leitura de um texto bíblico, não é só rememorar aquilo que foi grandioso ali no passado na vida dos discípulos. É o Teu Espírito falando aos nossos, é o Senhor falando ao nosso coração, é o Senhor mexendo com a gente, é o Senhor nos convocando, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor nos repreendendo, é o Senhor nos abençoando, é o Senhor tocando, é o Senhor nos confortando, nos encorajando, nos animando. Ao Senhor a honra, a glória, poder, a grandeza, hoje para todos sempre. Seja a paz de Deus a tomar conta do seu coração e da sua mente, guardando a você nessa hora. Que a paz que os discípulos experimentaram, aquela calmaria, o vento cessando, ó Senhor, seja experimentado. O vento que está muitas vezes dentro de nós, essa agitação dentro de nós, apazigua, Senhor, o vento. Oh, faz parar o vento, manda embora o temor. O amor do Senhor joga fora o temor. Oh, quando eu era criança, oh, quando eu não confiava no Teu amor, não confiava totalmente no Teu amor. Quanto medo bobo, quanto pavor desnecessário, quanta ansiedade ridícula para quem tem a fonte de
toda a vida, de todo o amor, de todo o cuidado, de toda a provisão e não está usufruindo. Oh, Jesus querido, perdão, perdão, Senhor. Aumenta a fé, aumenta a fé, abre os olhos, quebra os corações endurecidos. Seja esse um momento de quebrantamento de corações. Oh, visita aqueles que são ovelhas desgarradas, distantes, que não querem saber. Fala, Senhor, agita, para que eles possam reconhecer que só Tu és Deus, que não há outro caminho. Oh, Jesus maravilhoso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, meus irmãos, que comunhão maravilhosa de Jesus com os discípulos. O Paráclitos está aqui, o outro Consolador, da estatura do Filho, o Espírito Santo. Esteja com você, testificando no nosso espírito que somos filhos de Deus. Não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Oh, que conforto, que coisa maravilhosa! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Paz, bênção, uma semana maravilhosa para vocês. Valeu, gente. Se não deram suas ofertas, não se esqueçam. Gente, a ceia do Senhor. Eu fui longe agora. E olha que eu anunciei a ceia no início da oração, não foi? Anunciei. Mas eu viajei. Foi boa essa viagem para você? Tem gente que toma umas e outras para tentar experimentar. Tem gente que enche a cara. Tem gente que usa droga. Mas eu vou dizer, isso faz muito mal. Isso tem contraindicação. Isso escraviza. Mas a gente viaja ou não viaja com Jesus? Viaja. Eu viajei, eu fui longe. Louvado seja.